Meu nome é Jonias, sou advogado, professor e aprendiz de coisa pública a todo momento, inclusive aprendendo muito sobre a social nesses últimos tempos. Mas dentro da área do RH, dos recursos humanos, da gestão de pessoas, nós temos muitas novidades nos últimos tempos. Eu diria para vocês que surgiram regras novas, mas o que está causando maior demanda de aprendizado não são exatamente as regras novas, mas as cobranças, a interpretação das regras postas e a exigência pelos órgãos de controle. É que, assim, nós só vamos corrigir a gestão pública com controle. Eu tenho dito e repito, não acredito muito em mudança de pessoas. Troca o gestor ou troca um servidor, eu acredito que o setor público vai consertar na medida que nós implantarmos sistemas que funcionem. E aí, quando o gestor passar por aqui, ele não vai ter muita liberdade para destruir, né, nem o município, nem a coisa pública. Eu estou confiante que nós estamos caminhando para isso. E esses sistemas e o controle interno e o externo estão contribuindo muito para isso. Vocês nunca viram até então, aliás, dos últimos 10 anos, tem se punido mais do que na história do Brasil, toda a história do Brasil. Eu não estou comemorando as punições, mas é que, para mim, o controle ele vem dividido em 3 etapas. A orientação, que é isso que vocês estão recebendo, a fiscalização, que o teu controle interno faz e o controle externo também realiza, e as punições. Se as pessoas não forem punidas, não tem sentido, né? E a punição, ela muitas vezes, para alguns soa como vingança. Poxa, fez algo errado, então vai ter que pagar. Mas não é bem assim. A punição é porque, de fato, a própria pessoa tem que sentir, mas o mais interessante é o pedagógico disso, que você mostra para as outras pessoas que as consequências podem ser ruins. Isso é o que mais funciona, de fato, desde a criança que nós educamos até dentro aqui da área pública. E eu estou vendo isso acontecer no país, então estou muito feliz com essa evolução que tem acontecido. Mas o setor que vocês atuam, ou que se interessam, que é o setor de RH, eu digo para vocês que ele tem se evoluído nos últimos tempos, até para que nós mudemos a nomenclatura, né? O bacana, nos dias de hoje, é a gente chamar de gestão de pessoas, departamento, setor de gestão de pessoas. Claro que ainda tem setor, prefeitura ou câmara, órgãos, né, sem muita estrutura, em razão de falta de estrutura mesmo, física e até estrutura de pessoal. Tem alguns setores que são verdadeiros RH, só cuida do carimbo, só cuida de preencher a guia e não se envolve na atuação das pessoas. Mas o ideal não é assim. O ideal é que você crie formatos para que as pessoas sejam geridas pelo órgão público na maneira que está se formando aí na sociedade, da maneira que ela se evoluiu. Então, veja você que algum tempo atrás era proibido chegar embriagado ao serviço, e isso continua sendo. Mas, antigamente, a responsabilização por isso, prevista inclusive no artigo 482 da CLT, gerava demissão por justa causa. Hoje você precisa iniciar um estudo e saber se aquela é uma coisa esporádica ou se aquela pessoa é uma dependente. Se aquela pessoa for dependente do álcool, de drogas ou de alguns outros tipos de produtos que causem dependência, você já não pode mais usar como principal razão a demissão. Você precisa de iniciar um processo de recuperação dessa pessoa, inclusive podendo essa pessoa receber um benefício previdenciário. Evoluiu ao ponto de nós criarmos a avaliação de desempenho lá no plano de carreiras e detectar que alguém teve um mau desempenho, que as notas foram péssimas, e isso pode gerar, de repente, numa só avaliação, já gerar uma demissão. É possível você, depois de todas as fases do processo corretamente realizado, você demitir um servidor por mau desempenho. Não só lá na fase do estágio probatório dos 3 anos,
mas até depois da estabilidade. A regra é que, se não passou na avaliação, tem direito de recorrer. Recorreu, e há toda a justificativa do mau desempenho, você demite. Aliás, eu já começo antecipando para vocês alguns termos. E demissão, na área pública, demissão sempre é sinônimo de penalização. Não pense você que o prefeito exonerou um servidor comissionado, foi uma demissão. A gente apelida de demissão, mas aquilo não foi uma demissão. A demissão é quando passou por um processo administrativo e o resultado, o julgamento foi pela demissão, pelo afastamento do cargo público por uma infração disciplinar. Porque o restante é exoneração, encerramento de contrato, você tem rescisão, você tem várias outras figuras. Demissão, semelhe sempre a uma pena. Então, o servidor hoje pode ser demitido, sim, como pena consequente da sua má avaliação. Mas nem toda má avaliação pode e deve gerar uma demissão ou uma pena. Veja você que nos novos moldes nós estamos, e alguns municípios já implantaram isso, como o município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual foi o quesito que esse servidor demonstrou não ter alcançado a nota necessária lá na avaliação? Dependendo do quesito, lá não demite, inicia um tratamento daquela pessoa. Bom, mas que absurdo, a pessoa está ruim, não desenvolve, não... Bom, vamos então falar de gestão de pessoas antes de nós entrarmos nas regras específicas. É muito simples nós julgarmos as pessoas e dizer assim, poxa vida, que cara mal-humorado, que pessoa mal-humorada. Não tem aquelas pessoas reclamona eu criei agora esse termo, né? Que ficam reclamando, que chega lá para você. Tem gente que, aliás, dá até uma dor nas costas depois que você termina a conversa, né? Dá vontade de bater na madeira, tem gente que parece que te carregou, você sai pesado da conversa. Isso em todos os setores, mas na área pública tem aquelas figuras que estão doentes o tempo todo, tudo está errado, está pesado ali na sua vida particular, carregando essas coisas. Eu digo para você, essa pessoa não escolheu ser assim. Tem alguma causa. Isso não é uma coisa opcional e voluntária. Tem uma causa. Pô, professor, mas que causa que pode ser para a pessoa chata? Nasceu chato. Vou lhe dizer para você. Aliás, levanta a mão aí quem já fez tratamento ou já ouviu dizer que alguém está fazendo tratamento de tireoide. Fez com você? Terceiro? Outras pessoas? De um tempo para cá, bem recente, nunca se identificou e se verificou tanto como está acontecendo da influência e do poder que a tireoide tem sobre o nosso corpo. Hormonal e até físico, e até questão de peso, questão de emocional, e tem gente que não sabe. Lá eu me lembro no passado, 30, 40 anos atrás, aquela mulher tem papo. A gente, quando era criança, dizia que a mulher tem papo, inchado, isso aqui, aquele caroço aqui. Poxa, ela tanto pode inflamar, infeccionar, como ela pode não fazer nada, não aumentar de tamanho e ter o hipo ou o hiper. É muito ou pouco hormônio. E a pessoa fica insuportável. Desmancha casamento, desmancha noivado, desmancha emprego. É terrível lidar. E eu digo para você, estresse, depressão, tireoide e várias outras questões que se abatem sobre nós, a própria pessoa demora para perceber que tem algum problema, porque eles chegam silenciosos e calmos. Então você, de repente, manda para uma análise médica a pessoa se o problema foi mau humor. De repente, eu digo para vocês, tem uns medicamentos aí que um comprimido desse tamanho muda o comportamento da pessoa quando tem um bom tratamento. Mas nós vamos além, né? Certa vez me trouxeram, agora não muito tempo, o caso de uma pessoa que havia faltado 40 e poucas vezes no último ano. Tipo um ano como esse que está passando, já faltou 40 e poucas, tem 40 e poucos atestados. Alguém já resolveu o problema do atestado lá no RH? Tem
O que vocês inventaram lá para resolver esse problema? Eu sei que alguns criticam. Digo, tanto atestado, tem gente que traz muito. Eu não sei se é verdadeiro. Tem alguma ideia aí de como fazer? Alguém implantou algum sistema? Primeira dica do dia. Tem solução. Das várias boas soluções, a que nós temos implantado, inclusive aqui na Unipública, ela é uma instituição particular, mas tem implantado isso, é você criar um prêmio de assiduidade. Você define um valor para quem não faltar sequer um dia no mês. Isso depende de um cálculo para identificar o valor, mas todos os municípios que implantaram isso, economicamente falando, é viável. Ou seja, você se pagar, a Unipública paga R$100 para cada colaborador que não tenha sequer uma ausência. E com isso não significa que você está dizendo, poxa, e se eu tiver de fato um problema de doença, eu vou perder os 100? Não. O problema de doença vai abonar sua falta, você não vai ter desconto, é isso que a lei diz. Se for diante daqueles itens que a lei permite que você possa afastar-se e ter a falta abonada, você não vai ter desconto. Agora, ganhar o prêmio é para quem não faltou, nenhuma vez. É uma questão voluntária do patrão. O patrão está dizendo, opa, eu não te devo isso, mas eu vou te dar como prêmio, como presente, para você não faltar. Toledo implantou, foi excelente, Foz do Iguaçu copiou, Cascavel copiou, e o que eles me passaram, e muitos outros municípios, o que eles me passaram foi o seguinte, o cálculo do valor dos atestados, e após a implantação, caiu tanto que pagou o valor do presente. Só que eles disseram que o maior lucro que o município tem é a não ausência do servidor, a não interrupção do serviço público, a continuidade, né, que é terrível, você de manhã chega e procura e a pessoa não veio porque durante a noite alega alguma coisa que tenha ido no hospital, você vai ficar sabendo no fim do dia, lá se foi, a atribuição daquela pessoa foi comprometida. Esse é o lado mais importante da implantação dessa verba. Essa é uma verba que você pode, eu gosto do nome de prêmio, mas alguns estão dando o nome de adicional, outros dando o nome de abono. Na minha cidade foi feito assim, auxílio alimentação. Uma falta, mesmo que já testado, perde 25% do auxílio alimentação. Isso é correto? Eu não gosto de misturar os dois institutos. A alimentação, mas vi isso muito, muita gente está implantando, indo por esse caminho. Isso, mas eu não gosto, porque você está misturando duas coisas. A alimentação é um instituto que ele serve exatamente para aquilo, especificamente para alimentação. Então, eu estou com isso exigindo produtividade para alcançar. Repito, não é proibido, mas eu prefiro, tecnicamente falando, ter as duas verbas diferentemente. Vamos imaginar que o impacto lá na alimentação seja de R$50 mil. Então, retira isso de lá e cria um outro instituto aqui separado que equivale ao mesmo prêmio, para você não ter problema. Daqui a pouco a gente vai falar até desses erros que nós cometemos quando falamos de adicional e o problema é gratificação, ou quando falamos de gratificação e o problema é adicional. Lá num determinado momento eles vão se separar na análise que nós devemos fazer. De incidência sobre férias, sobre todas as verbas previdenciárias, etc. Então, é bom estudar que nome você dá para aquele benefício e se aquele benefício tem o mesmo comportamento do outro. Enfim, não está ilegal, mas não está tecnicamente adequado. Estava falando da gestão de pessoas. Então, você precisa de ter instrumentos para tratar as pessoas hoje. Por exemplo, treinamento. Treinamento, você treinar a sua equipe de trabalho é gestão de pessoas, não é RH. O controle interno, o RH, deveria criar em conjunto um planejamento da necessidade de treinamento. Por que eu estou acoplando aqui o controle interno? Porque um dos papéis do controlador interno é recomendar treinamento da gestão para evitar, porque o controle interno é preventivo.
já que ele é preventivo, não adianta imaginar que as pessoas nascem sabendo. A eficiência está lá no artigo 37 da Constituição Federal como um dos 5 princípios básicos. Mas como ser eficiente se não receber orientação? Então, o controle interno, quando ele detecta falha no RH, ele tem que entender que, em primeiro lugar, para se obter um bom controle, é a orientação. Segundo lugar, a fiscalização. E terceiro, é a punição. Não se pune as pessoas sem capacitar. Agora, replica isso lá para o patroleiro. Replica isso para o gari. Será que o gari não tem algo que ele possa aprender também treinando e aperfeiçoando?